Olá pessoas, aqui é a Paola de Balzac e hoje eu vou trazer um tema que eu já queria trazer há muito tempo. Aliás, já cheguei a gravar esse vídeo, só que não tava legal. Eu tô gravando agora de madrugada, porque eu não preciso dizer que tá muito calor. Eu li hoje até no Instagram de um amigo que a sensação térmica é de como se estivéssemos a ser cremados vivos. Mas não era só o calor, eu gravei, eu já tinha gravado esse vídeo, só que depois eu fui ver e tava com muito barulho porque tá tendo obras aqui perto, e apesar que dava pra me ouvir no vídeo, eu acho que incomodava muito a pessoa ficar ouvindo o tempo todo barulho de furadeira, de martelada, de coisas assim. Então por isso que eu resolvi hoje pegar de novo naquilo que eu tinha gravado e decidir gravar novamente. O tema de hoje é o feminismo, que muita polêmica dá quando nós falamos do feminismo, quando nós falamos que nós somos feministas. Por quê? Eu acho que porque muita gente desconhece o que na verdade é o feminismo. Há muitas pessoas radicais também, extremistas no feminismo, assim como há em qualquer coisa. Quando você toma partido por alguma coisa, quando você defende alguma ideologia, alguma coisa que você acredita, sempre há também aquelas pessoas que são mais extremistas, que querem impor, né, a opinião delas, às vezes até meio que a força, né, mas isso há em qualquer ideologia, o que não quer dizer que toda ideologia seja assim. Entendeu? Mas a questão é que às vezes as pessoas que gritam, que se impõem mais, a grande vantagem disso é que elas fazem as pessoas pararem para refletir, nem que seja para discordar, mas elas fazem as pessoas, o assunto vir à tona, né? Elas mobilizam alguma coisa, né? Enquanto que quando a gente é muito pacífico, talvez as pessoas não prestem muita atenção. Então, assim, tem a sua utilidade também, não quer dizer que a gente concorde com isso, mas tem a sua utilidade. Antes de começar esse tema, o mais importante a se dizer é que, acima de tudo, deve haver respeito. Você pode não aceitar, você pode não concordar, mas você tem que respeitar. Para falar sobre o feminismo, eu vou apresentar esse livro aqui. Olha como é que ele tá velhinho, olha, tô até sem a capa, eu tenho que colar essa capa porque é um livro muito antigo que eu já comprei, já tem muito tempo, e eu comprei no Alfarrabista, perdão. Comprei num sebo, que aqui se diz sebo, né? E já li ele já tem muito tempo, já tá até na hora de voltar a reler. É um livro que qualquer pessoa, que quando ela quiser abrir a boca para falar sobre feminismo, ele é básico, cara. A pessoa não pode falar nada de feminismo sem ler esse livro, que é O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. É um livro, assim, maravilhoso, porque ele conta toda a luta que as mulheres tiveram para adquirir os direitos que hoje nós temos. Ainda falta muita coisa para a gente avançar, muita coisa para a gente conquistar, mas se temos o que temos hoje, é muito graças à luta dessas mulheres. Para começar, é preciso dizer que o feminismo, ele não é contra os machos, ao contrário do que muita gente pensa. Ele não tem nada contra os machos, ele tem contra o machismo. O que é o machismo? O machismo é a suposição de que o homem é superior à mulher. Que a mulher é inferior, nesse caso que ela é incapacitada, seja física, seja intelectualmente, que ela não tem lugar, que ela não pode ocupar um lugar, que ela é uma extensão, no máximo uma extensão do homem, ou ela é um anexo do homem, mas não um ser único, individual, com suas capacidades, com suas qualidades e defeitos como qualquer pessoa. Não vê, o machismo não vê uma mulher como uma pessoa. É justamente isso, é dessa forma que funciona. Então, é por isso que há essa luta, porque algumas pessoas até pensam que o feminismo, ele busca que a mulher tenha mais direito que os homens, ou que elas sejam melhores ou superiores aos homens, que o feminismo ele rebaixa os homens, não é nada disso. O feminismo apenas luta para que as mulheres também, prestem atenção à palavra também, que as mulheres também tenham direito, que elas também tenham voz, que elas também sejam consideradas como seres humanos. Por que não se chama então? Porque você fala, mas eu não sou a favor do feminismo, eu sou a favor do ser humano.
Por que que não chama, então, sei lá, igualitarismo, alguma coisa assim? Porque é uma luta que partiu dessas mulheres para alcançar esses direitos também para as mulheres. E aí por isso que se chama feminismo, mas não quer dizer que seja uma luta apenas para as mulheres. É uma luta por direitos iguais, tanto para homens quanto para mulheres. E se lerem direitinho, com amor no coração, esse livro, vocês vão entender isto. Há pessoas que falam que uma mulher que imagina uma mulher que não trabalha, uma mulher que cuida do lar, que cuida do marido, que ela não é feminista. Como assim? Uma mulher, o feminismo não tem nada contra isso, o feminismo não tem nada contra a família, nada contra você viver a sua vida do jeito que você quer viver. Você tem o seu marido, você tem, né, gosto de cuidar do seu marido, de cuidar da sua casa, de cuidar dos seus filhos. Às vezes não é nem questão também só de gosto, é porque por necessidade até também. Às vezes você tem um montão de filhos, e aí se você fosse pagar alguém para ficar com seus filhos, sairia muito mais caro, né, no seu orçamento, e aí você decide, não, eu vou cuidar dos meus filhos, eu faço questão de fazer parte da criação, né, dos meus filhos, de educá-los, e aí eu prefiro ficar em casa. Se isso é um direito seu, ou se isso é uma vontade sua, se não está sendo imposto para você. Uma coisa é você escolher, vocês entrarem os dois num consenso, e aí a mulher decide, eu vou ficar em casa, né, ou então os dois decidem, aliás, vou ficar em casa, eu vou cuidar dos meus filhos, vou cuidar da minha família. Não tem nada de errado isso. O que seria machismo era se essa mulher fica em casa sem a vontade dela, ela não tem vontade disso, mas ela fica em casa apenas porque o homem impõe que ela é inferior a ele, tipo, você tem que ficar em casa porque você não tem capacidade de trabalhar, porque o seu papel é apenas este, como se já não fosse também uma grande responsabilidade, né? É um grande papel, a gente não tem que menosprezar, diminuir o papel das mulheres que não trabalham fora, mas que trabalham pra caramba em casa, que são super guerreiras, entendeu? No dia a dia, elas são a sustentação de tudo. Então, assim, o machismo seria apenas se elas fizessem isso contra a vontade delas e porque foi imposto que isso é o máximo que elas poderiam fazer, porque elas não teriam capacidade para mais nada, não tem nada a ver com isso, entendeu? O feminismo, é importante dizer também que há homens que são machistas e há também mulheres que são machistas. E há homens que são feministas e há mulheres que são feministas. E há também pessoas que são feministas, aliás, eu creio que seja a maioria de nós, nós que somos feministas, que também tem algum dedinho ali de machismo, porque é muito difícil, por mais que você defenda um ideal, que você acredite numa coisa, você desligar de todas as suas raízes que vêm, de muito tempo. Então, assim, é uma coisa às vezes que vai acontecendo também gradualmente, há coisas que nós vamos nos policiando pra gente poder melhorar, não é uma coisa, eu mesma já me vi em várias atitudes que depois que eu percebi, isso aqui é um machismo da minha parte. Então, é tudo é uma questão gradual da gente ir se policiando pra gente se tornar melhor. Quando há pessoas extremas que defendem um ideal e às vezes a gente, né, fica meio revoltado com isso, não concorda e tal. A questão, o que acontece é o seguinte, quando você vai defender um ideal, há uma linha muito tênue é uma linha reta onde há o amor e onde há o ódio, e é muito fácil você descambar para um dos lados, sabe? Você tem que lembrar o que foi que te motivou a acreditar naquilo, porque o que acontece é que às vezes a pessoa tem um ideal, aí ela tem aquilo que a fortalece, aquilo que a motiva, aquilo que é a raiz que faz ela lutar por aquele ideal, mas ela pode se perder também. Por exemplo, né, eu sou defensora dos animais, mas eu tenho que saber se o que me motiva é o ódio pelas pessoas que maltratam os animais ou se é o amor aos animais, né? Se é o meu desejo de cuidar desses animais, que esses animais sejam protegidos, até porque eles não têm como se proteger sozinhos.
Então, é muito fácil, cara, ser de um lado pro outro. E muita gente até acha que é tudo a mesma coisa, mas não é, porque se a sua motivação for o ódio, você só vai gerar mais ódio nas pessoas, por mais que essa sua causa seja bonita, por mais que você acredite que tá levando o amor, que você está indo em prol do amor, mas se você, para ir em prol desse amor, você tem que plantar ódio, você só vai colher ódio também. É importante que haja direitos, mesmo que você não tenha intenção de usá-los. Se você vai ganhar uma herança no testamento, você não tem obrigação de querer ficar com aquela herança, mas é importante que esse direito haja. Você pode, algumas pessoas acham que é uma dramatização muito grande que as mulheres fazem em relação a essa coisa de querer direito, essa coisa do feminismo e coisa e tal. Mas tem que compreender que às vezes a sua realidade não é às vezes tão grave como a de outras pessoas. Não quer dizer que se a sua realidade não é assim, que você não vai precisar de usar esses direitos pelos quais estamos lutando, não quer dizer que outras pessoas não precisem. Nem tudo gira em torno apenas do nosso umbigo, das nossas coisas, das nossas ideias, daquilo que, sabe? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Todo mundo, desde quando eu nasci, seja na escola, seja em qualquer lugar, apesar de nesse momento eu estar mais queimada, né, pelo sol, porque tá um sol de rachar mesmo, mas principalmente quando eu morei na Europa, que eu fiquei muito mais branca, muito mais pálida e tal, eu desde pequena sempre me dizem que eu sou branca. A Paola é branca, todo mundo diz que eu sou branca. Mas eu tenho, meu pai era negro, eu me considero negra. Pode o mundo inteiro me dizer que eu não sou negra. Ah, você com essa raiz lisa aí do cabelo, como é que você é negra? Mas eu me considero negra. Apesar de eu me considerar negra, eu sei que uma pessoa com a pele mais escura que a minha sofre preconceitos que eu nunca sofri. Sabe? Eu nunca sofri, sabe? Nunca me aconteceu de eu poder falar pra vocês, olha, sofri uma cena de racismo, uma pessoa foi racista comigo. Nunca aconteceu, apesar de eu, talvez apenas eu, me considerar negra, mas nunca aconteceu. Por nunca ter me acontecido, não quer dizer que não haja racismo. Não quer dizer que não haja pessoas sofrendo desse racismo. Não quer dizer que não haja pessoas que merecem uma atenção, que merecem ter direitos, sabe? Então é muito fácil você olhar só ao seu lado. Na questão do feminismo, às vezes há pessoas que vivem dentro de uma atmosfera em que talvez elas nunca tenham sido atingidas pelo machismo, às vezes porque elas vivem dentro de uma estrutura familiar que sempre as protegeu muito, então nunca chegou até elas, né? Há muita ideia de que a mulher precisa ser representada por um homem. Então, por exemplo, se eu sou casada, talvez o respeito que a pessoa tem por aquele homem faça com que eu nunca seja atingida pelo machismo. Mas não é respeito por mim, é um respeito pelo tal homem que a pessoa vê como um representante meu. Se eu tenho um pai muito bravo, alguma coisa assim, uma família que tem um certo poder, uma certa influência, um certo conhecimento, talvez há pessoas que vão se retrair ao querer chegar até a mim com esse machismo, porque essas pessoas não me enxergam, elas enxergam toda essa estrutura que está à minha volta. É o mesmo que você vê, por exemplo, uma mulher está sozinha num bar, aí chega um homem dando cantada nela, ela não está afim, e ela diz que não, né, tenta ser educada, etc., mas aí aquele homem continua ali abordando, meio que de uma forma invasiva, e aí chega um cara e fala, eu estou com ela. Aí o que esse cara que estava cantando ela faz? Ele pede desculpas para o cara, ele não pede desculpa para ela, sabe? Então, assim, há essa coisa. Então, por você nunca ter sofrido nenhuma discriminação, por você nunca ter sofrido com o machismo, não quer dizer que isso não aconteça com outras pessoas, não quer dizer que outras pessoas não estejam a ser prejudicadas e que não mereçam esses direitos, né? A gente fala desses direitos para as mulheres, é o direito da sua integridade,
né, dela poder se representar. Uma mulher que é solteira ou que vive sozinha, que tem a sua liberdade, é sempre um alvo mais fácil para as pessoas machistas. Você acha que é dramatização, sabe? Toda essa coisa de feminismo não é dramatização, é por questão de machismo que tantas mulheres são assassinadas. Nesse tempinho aqui que eu tô falando, já tem uma mulher que foi assassinada, sabe? Isso é muito grave. O pessoal acha, mas isso é normal. Por que é normal? Quando você vê alguma notícia de um homem que a mulher foi lá e cortou o negócio dele, nossa, gera aquela coisa. Mas mulheres, isso é uma coisa assim, não tô falando que não seja grave. Claro que qualquer tipo de violência contra qualquer tipo de pessoa é uma coisa muito grave. A questão é que a quantidade é muito maior de feminicídio. O que é o feminicídio? O feminicídio não é quando eu vou na rua e aí eu sofro um assalto e sou assassinada. Aí é homicídio, quer dizer, é um latrocídio. Quando é feminicismo é quando uma pessoa tem um marido, um namorado, né, um cônjuge, alguém que tem um relacionamento íntimo com ela e aí agride ela, seja isso de uma forma física ou psicológica, né, no caso do feminicídio, quando leva à morte. Mas a violência doméstica é toda essa violência que é gerada, geralmente é gerada nas relações, né? E por que é gerada essa violência nas relações, nessas relações? Porque o homem acha que ele é dono da mulher. Então ela é um objeto dele que ele pode fazer o que bem entender. E hoje, felizmente, já não é bem assim e por isso que é importante denunciar. Não só para o seu bem, para evitar que essas coisas aconteçam novamente, por isso é necessário, isso não é generalizar, sabe? A questão é de você identificar sinais mesmo, né? É o perfil, né, da situação. Você tem que denunciar não só para o seu bem, para isso não voltar a acontecer contigo, mas também para evitar de você ser conivente, né? Porque, tipo assim, se você deixou impune, a pessoa vai saber assim, posso continuar fazendo, né? Não fazer também isso com outras pessoas. Quando nós falamos em violência doméstica, é bom esclarecer também que nós não estamos falando de sadomasoquismo. Está um casal que um é sádico, o outro é masoquista, e aí, né, isso é uma coisa deles, né? Um gosta lá de dar uns tapas, um gosta de apanhar, mas isso é uma coisa consentida. Nós não estamos falando sobre isso, de um momento consentido entre eles. Estamos falando, né, de brigas, de discussões, de agressão, né, em que não há um consenso ali, não há uma coisa que é combinada entre eles, há a intenção clara de um diminuir o outro, de humilhar, de rebaixar, de ferir. Se você votou nas últimas eleições, independente se você votou num ou no outro, e de quais foram as suas motivações para isso, se você achou que a sua opinião, se o seu voto ele tinha importância, você é feminista. Bicho, seguinte, porque se você não fosse feminista, você ia achar, mas a minha opinião não conta, deixa isso com os homens, porque os homens que sabem das coisas, os homens que têm que ter poder de decisão para alguma coisa, entendeu? Se você trabalha, você é feminista. Se você escolhe estar dentro de casa também, você é feminista, porque é uma escolha tua, entendeu? Quando você é machista, essa não é uma coisa que é escolhida por você, é uma coisa que é determinada para você, porque você é uma pessoa que não tem capacidade de escolha. É como eu cuidar do meu cachorro, eu dou banho no meu cachorro, porque o meu cachorro não tem capacidade de ir tomar banho sozinho, muito menos de decidir que ele tem que tomar banho. Então, é isso que é dessa forma que funciona. Então, assim, se você tá achando que você não é feminista, mas você faz escolhas todos os dias da sua vida, você então tá bastante equivocada quanto a isso, porque você acaba sendo. É claro que você pode optar por não ser, como eu disse, né? Há direitos, não quer dizer que você tenha que usar esses direitos. O que você tem que saber é que há pessoas que podem querer esses direitos, então por isso que há a necessidade desses direitos existirem. Espero que tenham gostado. A gente volta a se falar. Beijinho pra vocês. Tchau, tchau.